Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Olha, vem comigo aí para mais um Expresso da Palavra de Deus. Vamos lá? Olha, Provérbios capítulo 3, se você puder me segue aí, versículo 11 diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho de quem deseja o bem. Quis uma palavra simples, né? E é até, de certa forma, né? Eu não vou dizer engraçada, mas é até algo que não deveria existir. E por que existe essa palavra? Porque nós sabemos, né? Você conhece alguém na sua igreja que qualquer coisa, né? Vou sair, qualquer palavra que deva ser ouvida e que confronta o pecado, não é assim que eu quero, não é assim que eu gosto. Pois é. Então tem muitas pessoas que são realmente como filhos, né? São realmente como filhos, né? Aquele filho que já está numa aprendizagem da vida. E muitas das vezes nós temos que ser duros, muitas das vezes nós temos que dizer um não. Infelizmente o mundo de hoje está ao contrário, né? Os pais estão, na verdade, fazendo a vontade dos filhos, os mimos dos filhos. E aí a conta um dia chega, né? O filho vai se achar na autoridade de exigir o que ele quer dos pais, independente de qualquer idade, tá? Então é necessário que continue tendo o certo pai, filho, e não filho e pai. E todo pai que ama, ele sabe a necessidade de disciplinar, ele sabe o momento certo, porque o que é doloroso hoje para o filho, amanhã ele vai agradecer ao pai, né? Por não estar preso, por sua vida não ser ceifada, e é isso que essa palavra diz. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Atenção! Diferente do que os podcasts, né, estão falando por aí muitas vezes, né, os evangelistas coaches, né, estão fazendo aí, que Jesus ama, abraça, chora junto com você e está tudo certo, não. Ele disciplina, e por isso que está dizendo aqui, não despreze a disciplina do Senhor e nem fique magoadinho, não se magoe com a sua repreensão. Infelizmente, queridos, estamos, como eu sempre disse e repito, um evangelho açucarado, porque vale mais dízimos do que almas transformadas. Isso tem que acabar. Evangelho é confronto com o pecado. Evangelho é dizer aonde você tem que parar para que Deus cresça, para que Ele continue moldando sua vida. Não é o que você quer, não é o que eu acho, é o que Deus deseja e ponto final. Aliás, como eu sempre digo, quando Deus fala, o homem perde sua voz, o homem tem que se calar. E ele diz aqui no versículo 2, pois o Senhor disciplina. Agora, essa disciplina a quem ele ama, aí depende do rumo de cada pessoa, depende da minha vida, da sua, né? Cada um tem uma disciplina diferenciada. Vamos lá? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele orou 3 vezes para que fosse retirado o espinho da carne. E Deus falou o que para ele? Não, negativo. Né? Porque a minha graça te basta e o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E lá na frente, o Paulo entende e fala assim, quando eu estou fraco, quando eu estou abatidinho, aí é que eu estou forte. Aí é que eu estou forte, aí é que eu me sinto mais forte ainda. Então cada um tem uma disciplina diferenciada, né? Tem aqueles que são mais teimosos para entender, precisam passar por a porta estreita. Tem aqueles que são mais maleáveis de entender. Eu não sei como é você, eu sei como eu sou. E muitas das vezes Deus precisou agir duramente comigo para que eu pudesse entender e me libertar. Então atenção, a palavra não muda, o Senhor continua disciplinando, corrigindo a quem ama. E aí diz o porquê, depois dessa vírgula aqui, ó. Porque assim como o pai faz ao filho, disciplina o filho a quem ama, Deus também faz com aquele filho a quem ele quer bem. Fica com esta palavra hoje. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Levantar mão e colocar lágrimas apenas de uma comoção é fácil, mas entrar para o rumo é necessário uma palavra certa, é necessário um papo reto, é necessário uma palavra rema, uma metanoia. E aí sim, nós vamos falar obrigado, Senhor. Sempre vou querer ouvir a sua disciplina. E vamos chegar ao ponto de Davi quando diz, Senhor, pequei contra ti. Somente contra ti pequei. A disciplina foi sobre a vida de Davi e ele aceitou. Falou, eu fiz por merecer isso. Deus não faz nada por prazer, Ele nos orienta, e se existe uma teimosia, existe a mão de Deus para tentar contornar, e ainda assim, Ele respeita o seu dizendo assim, o seu dizer, né? Eu não quero, vou seguir desta forma, e aí Ele deixa no seu livre-arbítrio, porque Ele é um Deus soberano, um Deus que é maravilhoso, Pai, que ama a todos, sem fazer acepção de pessoas, mas Ele sabe aqueles que fazem a vontade dEle e aqueles que não querem mais estar nos seus caminhos, e mesmo sendo Deus, Ele respeita. Então deixe que Ele te discipline. Certamente, a disciplina de Deus
corrigindo a mim e a você, só nos vai elevar cada vez mais a fazer com que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento e, claro, fazer sempre a vontade daquele Pai amoroso, sim, que nos ama, sim, mas que também corrige, porque o pai que não corrige, ele não ama, mas o pai que corrige, ele sabe que lá na frente ele vai ter frutos de bênção na vida dos seus filhos. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glória a Deus.